Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao canal do professor Carlos Loyola. E é isso aí, né? Bora estudar? Bom, gente, hoje esse vídeo vai ser um pouco diferente porque é o seguinte, vocês já sabem, né, que... Opa, deixa eu ver. Vocês já sabem, já o básico já foi explicado, né? Livro de um lado, caderneta do outro, letra pequena e os subcapítulos. O livro que nós estamos utilizando é a História da Riqueza do Homem e é isso aí, né? Mas agora eu gostaria de falar algumas coisinhas muito importantes para que vocês pudessem saber, né? Vocês tivessem contato. Nesse livro aqui, Aprendendo a Inteligência, do professor Pierre, né? Eu gostaria de abordar algumas coisinhas para ajudar vocês estudantes, né? Por que estudar? Gente, não se estuda para passar de ano, para passar de semestre ou para tirar nota boa na prova. Se estuda para aprender a aprender, compreender a compreender. O que quer dizer isso? Quer dizer que o cérebro, gente, ele conforme você vai o utilizando, conforme você vai trabalhando, conforme você vai ah, exercitando, mais afiado ele fica. Isso é um fato, gente. Inteligência se aprende, isso é verdade. E quanto mais você aprende a estudar, com o tempo você vai aprender também a raciocinar a respeito de. Por quê? Porque conforme, como eu disse ali, ó, né, o cósmico, né, memória completa, instintos, emoções, limiar entre o subconsciente, níveis da mente, né? Liberar entre o subconsciente, mente subjetiva, tal, mente objetiva, ali, ó. Faculdades de raciocínio, indução, dedução, silogismo. Aí você tem hábito, vontade e imaginação. Tudo na mente subjetiva, tá certo? Eu explico isso aí um pouco mais pra frente. Ou seja, o que você está fazendo nada mais é do que criar um hábito. E este hábito está lhe fazendo muito bem. Então você deve estudar para poder aprender as coisas. No caso de ciências humanas, como esse curso é voltado para quem faz cursos tecnológicos e tem dificuldades na área de humanas, é exatamente assim que funciona. Por quê? Porque você vai precisar de um tempo de maturidade também. Por isso você precisa criar o hábito. Depois que você tiver esse tempo de maturidade e ter criado o hábito, naturalmente coisas que estão lá como vontade e imaginação, elas meio que vêm à tona. Porque você criou o hábito, passa a ter vontade. Quando você tem vontade, e aí você já vai naturalmente estudando, a sua imaginação vai lhe ajudar inclusive na resolução de alguns problemas. Até porque a necessidade é mãe da invenção. Tá bom? Bom, continuando aqui. Por que estudar? Acabei de responder. Quando estudar? Bom, quando estudar é aquilo que eu falei. Aula dada é aula estudada e hoje. Eu estou gravando esse vídeo à tarde. São, acho que se não me engano, deixa eu ver aqui no computador, são 2h30 da tarde. Então, para quem teve aula de manhã, agora é hora de estudar. Desde que não tenha almoçado e ido dormir. E para quem vai estudar agora à tarde, que tem aula à noite. E para quem tem aula à noite, separe meia hora, porque eu tinha falado, se não me engano, na aula 1 ou na aula 2, desculpa, né? Na aula 1, que você deveria estudar entre 45 minutos e 1h20. Bom, isso é para quem é do ensino médio, tá? Ou do fundamental, mas que não trabalha ainda, porque nós temos que ver esse caso aí. Bom, tá ok? Bom, então, quem é da tarde estuda à noite, mas quem é da noite não vai ter esses 45 minutos e 1h20. Vai ficar muito cansativo para a pessoa que já está cansada. Então, separe meia hora entre duas disciplinas, nada a ver. Então, durante 15 minutos você estuda português e depois você estuda química, tá bom? Se forem matérias no dia de hoje, por exemplo, que você tem matérias que são completamente nada a ver, né? Uma é de exatas e outras é de biológicas, ou é de exatas e humanas, enfim, não importa. O que não pode é você estudar a mesma coisa seguidamente, porque o cérebro também cansa, tá?
Então à noite, quando você chegar em casa, separe meia hora, porque entre comer, entre comer e entre dormir, tem pessoas que de repente dão uma capotada, mas tem pessoas que ainda demoram um pouquinho e depois vai, né? Então não se esqueçam, quando estudar? Aula dada, aula estudada e hoje. Porque aí você também tem o seu final de semana. Ah, professor, mas eu tenho aula aos sábados e a minha aula é de manhã, tal, então você vai ter que pegar no período da tarde e mandar ver. Puxa, mas eu tenho família. Sim, o Pierluigi, quando escreveu esses livros, ele também tinha família. Tem, né? Embora ele já tenha falecido e tudo mais. Mas ele trabalhava de manhã e de tarde e estudava à noite, física na USP. Então ele separava 15 minutos para poder estudar. Bom, quanto a estudar, eu já falei. Para quem é do ensino fundamental e do ensino médio, entre 45 minutos e 1h20. Já tá bom, tá certo? Por quê? Porque tá no ensino médio, é novo, tal, tem energia, tem vontade, não sei o quê, né? No ensino fundamental pro médio, né? Quem faz, por exemplo, no caso das ETECs, faz o ETIM, que é o ensino médio e técnico, estuda de manhã e estuda à tarde. Então é muita coisa para estudar. E eu acho isso aí, sem dúvida nenhuma, um crime, porque é demais para a cabeça do aluno. Porque vai obrigá-lo a ter que estudar praticamente essa 1h20. Mas aí vai ter que separar pelo menos as matérias dos dias que elas não coincidam. Para quem faz o ETIM, gente, então vamos lá. A primeira, já que você vai estudar 1h20, a primeira disciplina que você pega é aquela da qual você já tem mais afinidade. Exatas, humanas ou biológicas. A segunda disciplina é aquela que é o oposto da primeira que você estudou. Então, se você estudou português, estude agora matemática. Se você estudou biologia, então agora vai para história. Pode ir para matemática? Pode. Pode ir para português? Pode. Pode. O que não pode é ser a mesma disciplina. Depois, intervalinho de 15 minutos, por isso que eu falei que tem que estudar 1h20, tá? Intervalinho de 15, 20 minutos, aí depois você volta e aí você pega outras duas disciplinas, aí no caso deixe a última disciplina para ser igual à primeira, aquela que você estudou lá, porque você vai estudar 4 disciplinas com um intervalinho de 20 minutos. Tá certo? 15 minutos para uma, 15 minutos para outra, intervalo de 20, 15 minutos para outra e 15 minutos, opa, o cachorrinho aqui, né? E os últimos 15 minutos, né? Dá um oi lá, né? Dá um oi, né? E os últimos 15 minutos para a disciplina que poderia ser igual à primeira, caso você tenha repetição dessas disciplinas. Fica aí. Caso você tenha repetição dessas disciplinas entre a aula do ensino médio de manhã e a aula do ensino técnico à tarde, tá? Bom, aí vem na parte 2, acelerando os neurônios, como se tornar mais inteligente, né? Esse cachorro vai ficar me atrapalhando aqui. Bom, gente, para se tornar mais inteligente é você estudar de maneira como nós estamos falando aqui, não ficar fritando o seu cérebro, tá? O importante é que você saiba estudar pouco, mas estudar. Escrevendo, letra pequena em forma de cola. Pode estudar escutando música? Sim, desde que seja uma música calma, tranquila, tá? De preferência uma música clássica, sons da natureza e por aí vai, tá? Bom, e aí, o que você faz depois que você fez aquelas escritas? Vamos lá. Depois que você fez aqueles resumos, né? Feito aqueles resumos, feito aqueles estudos, procure agora fazer uma espécie de um resumo, tá? Porque nós estamos falando aqui de aulas de humanas voltadas para o pessoal da área de tecnologia. Então, uma vez que você fez toda aquela parte, então vem esse aqui, ó, introdução às técnicas, introdução às técnicas do trabalho intelectual. Ele tem duas partes, como ler e como escrever. Uma vez que você fez todos aqueles tópicos, aí você parte para duas coisas, que é o resumo e a resenha. A resenha é o seguinte, você pega exatamente aqueles tópicos que você estudou em História da Riqueza do Homem, que são os subcapítulos, e aí em cima de cada tópico você procura relê-lo e dar a sua interpretação
daquilo que você entendeu. Mas assim, não é para você criticar ou contradizer e tudo mais. Não, é para você escrever em outras palavras aquilo que você separou no subcapítulo que é uma coisa mais importante. Você só dará sua opinião ou fará perguntas na resenha, no resumo não. Por quê? Porque uma vez que você entendeu o assunto, aí fica fácil de você poder falar, olha, fulano disse isso. Tá? Evitem o eu acho que, eu acho que. Não, você não está sendo perguntado para achar nada. Tá? O importante é que você entenda o raciocínio, porque muita gente hoje, o maior problema do estudante, seja ele um bom estudante de humanas, bom estudante de humanas costuma não errar, mas pelo fato de fazer a transposição mecânica, divisão de mundo das ciências exatas, tecnológicas e das ciências biológicas para as ciências humanas, isso tem um custo, tá? Isso tem um custo. Não pode fazer. Então, o cara que tem essa dificuldade, ele tem que ter aquilo que eu falei um pouco lá atrás. Você tem que ter um pouco de maturidade. Você tem que deixar isso trabalhar um pouco dentro de você. Mesmo que de repente você não goste da opinião do Karl Marx, mas goste da do Augusto Conte, você tem que entender em que contexto cada um está falando isso. Então, isso é muito importante, o contexto. Não é o que você acha e depois sair por aí, ah não, Mises refutou Marx, fulano refutou não sei quem, Beltrano refutou Weber. Isso é uma leitura superficial, ninguém refutou ninguém aí, tá certo? Em primeiro lugar, você aprenda a tentar entender o que foi que, eu tô olhando para baixo por causa do cachorrinho, o que é que esses caras disseram, em que momento e o que eles estavam propondo a resolver. Por isso, aí vem uma outra leitura que eu também faço uma indicação. Para cada período da história que você esteja lendo de história da riqueza do homem, pegue, por exemplo, um pensador importante da época. Então, na primeira parte do livro, você tem, por exemplo, Maquiavel e Hobbes. Depois, você lê a biografia de John Locke, de Newton, de Locke, Newton, de Rousseau. Depois, a biografia de Montesquieu, tá bom? Que é uma forma de você também já ir aos poucos começando a formar um panorama da época, tá bom? Então é isso hoje, professor. Hoje foi, professor, então foi isso a nossa aula de hoje. A famosa aula Professor Responde, tá bom? Foi mais para vocês tirarem algumas dúvidas. Então, até a próxima segunda. Um abraço, tchau, tchau.